Ok, eu não falei que era muito rápido? Então, vamos para a tela fazer aquela revisão de 5 minutos. Joga lá, acompanha comigo. Oba, revisão, aula 30.2. Falamos agora há pouco nesse conteúdo que aborda a independência dos países africano e também asiático. E vocês viram comigo o mapa que se construiu depois dessa colonização. Vários outros países serão criados depois que as metrópoles europeias acabam deixando um rastro nessas colônias. Então, veja só, durante a explicação da aula, eu passei a vocês como é que estava o mundo dessas colônias britânicas espalhadas. Então, caracterizavam-se em geral pela ruptura pacífica. Aí eu tenho Gana, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. Como exemplo, essas nações, elas tiveram uma ruptura, algumas tiveram uma ruptura de forma pacífica, tranquilo. As outras foram violentas. Teve revoltas, pessoas que morreram, tocaram-se o terror, né? Por exemplo, no Quênia, olha só, como exemplo, o Quênia. A emancipação política foi precedida de conflitos violentos, conhecido como revolta dos Mau Mau. E é interessante, vem aqui para mim, é interessante, aluno, se você voltar, se você dar um Google aí e coloca assim, ó, conflitos violentos no Quênia, vai aparecer a revolta dos Mau Mau. E aí vai ter alguns documentários que vai abordar esse tema, pegando aqui as informações, o que de fato transcorreu, como que se deu esse movimento. Aliás, do Quênia, Serra Leoa, por exemplo, tem situações que eu estive dando uma olhada para essa aula, que quando houve a separação, quando eles deixaram de fato de dominar, vão deixar, mas também eles deixam um rastro gigantesco de destruição, matando, estuprando, queimando o vilarejo, tocando o terror. Ou seja, deixaram suas marcas ali, infelizmente, não aceitando perder. Tá bom? Dá um Google aí, você procura, que você vai ampliar o teu conhecimento. Continua no quadro, vamos lá. Aí, na África do Sul, alguns líderes levantaram suas vozes, como eu tenho aqui, como por exemplo o Nelson Mandela. Mas vejam só, sua colonização teve início em 1652, quando representantes da Companhia Holandesa das Índias Orientais fundaram a cidade de Cabo Verde. A dominação britânica sobre a região acentuou-se no final do século XVIII, após a guerra entre Grã-Bretanha e também a Holanda. Então isso se acentuou no século XVIII. Houve a famosa segregação racial, muito conhecida no mundo como o apartheid. Dentro do próprio continente africano, eu tinha uma pequena minoria de brancos que acabava ditando as regras. Essa separação deu o que falar. No dia 10 de maio de 94, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da história. Só que para isso, ele que se levantou como ativista, mais outros líderes, ele acabou sendo preso e ele ficou 27 anos na prisão. Quando ele sai, ele vai ser o principal símbolo de resistência. Nelson Mandela já morreu na atualidade, mas ele provou que tudo era possível. Viu? Nas colônias francesas, as colônias procuraram negociar de forma pacífica a ruptura com diversas colônias. Por exemplo, Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e Mauritânia. Teve morte? Sim, teve. Mas não tanto quanto a outras colônias britânicas. Houve, no entanto, uma intensa luta armada na Argélia, no poder
da África. Então, era mais fácil abrir mão dessas colônias e deixasse que eles tocassem o barco sem que houvesse derramamento de sangue. Nas colônias belgas, corresponde aos atuais países republicano, República Democrática do Congo, Ruanda e de Burundi. No Congo, por exemplo, o movimento de independência ela vai ser marcada pela violência. Esses países europeus não estavam... na verdade, eles diziam que estavam negociando a saída, mas ao mesmo tempo deixava ali a sua marca. E aí, como o grande líder Lumumba pediu auxílio às forças internacionais da ONU, ele vai ser visto como um traidor, ele vai ser capturado, vai ser preso e vai ser morto. E aí quem assume é o coronel da linha dura, que vai ficar aí um bom tempo no poder. As colônias portuguesas passaram a ter então seus significados. O fim do regime salazarista vai abrir caminho para a independência das colônias portuguesas, da Guiné-Bissau, do Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e também Angola. Lembra que o regime Salazar aconteceu durante aqueles regimes nazista, fascista. Nós estamos nesse período, tá bom? Tanto em Portugal como também na Espanha. Fechou? Bom, vem para mim, volta para mim. Vou deixar vocês para poder responder as questões. Daqui a pouco estou de volta para poder fazer a correção, tá bom? Sai daí não. Até mais. Muito bem. Gostou? Então, já partindo aí para a nossa aula, vamos lá. Atividade agora é com você. Hora da atividade. Então, vejamos. Eu tenho aqui algumas perguntas. Vamos ler comigo. Aí diz o seguinte. Questão número 1. Uma das últimas regiões da África a conquistar independência foi a que se encontrava sob dominação portuguesa. Isso porque o ditador Antônio Salazar, que governou Portugal de 32 a 68, manteve o país isolado da onda liberal que se espalhou pelo mundo no pós-guerra. Pergunta: a resistência portuguesa à descolonização africana somente se desfez com a fim da Primeira Guerra Mundial em 1914. B. Revolução dos Cravos em 1974. D. Fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. D. Independência do Brasil em 1922. E. Fortalecimento da ditadura de Salazar. Salazar. Tá, aluno? É Salazar. Tudo bem. Se for a correta, a gente corrige. E aí? Eu já vi que você não vai acertar, né, aluno? Ou vai? Vamos lá. A resistência portuguesa à descolonização africana somente se desfez com A ou O. Fim da Primeira Guerra Mundial, Revolução dos Cravos, em 74, fim da Segunda Guerra Mundial, em 55, independência do Brasil, em 1922, ou fortalecimento da ditadura de Salazar? Letra A. Letra A. Muito bem, 3, né? Letra C. Segundo meu aluno aqui, fim da Segunda Guerra Mundial em 45. Segundo meu aluno, ele marcou aqui a letra C. O aluno que está me acompanhando aqui. Será que é isso mesmo? Eu escutei conversa aí. Errou, né, professor? Então vamos lá. Vamos ver com a resposta. A resposta correta é a letra B. Não, você falou letra C.
Não. Você falou letra C. Então, a Revolução dos Cravos em 74. Pronto. E que essa semana eles estavam comemorando lá em Portugal, inclusive. Foi em abril? Foi em maio. Foi em abril, se não me engano. Tá bom? Próxima questão. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Leia o trecho da canção abaixo para responder a questão. Até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada. Haverá guerra. Eu digo, guerra. Até que os regimes ignóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiramente destruídos. Haverá guerra. Eu disse guerra. Ok. Até esse dia, o continente africano não conhecerá a paz. Nós, africanos, lutaremos, se necessário, e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória. Do bem sobre o mal. Do bem sobre o mal. Bob Marley, 1976. War. War significa guerra. Então, war. Bob Marley, guerra. A canção War, guerra, foi composta por Bob Marley a partir do discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia, Haile Selassie, em 1936, na Liga das Nações. As ideias do discurso presentes na letra da canção acima estão associadas a quê? Vamos lá. Letra A, ao darwinismo social, que propunha a superioridade africana sobre as demais raças humanas. Letra B, ao futurismo, que consagrava a ideia da guerra como a higiene e renovação do mundo. Letra C, ao pan-africanismo, que defendia a existência de uma identidade comum aos negros africanos e aos seus descendentes. Letra D, ao sionismo, que defendia que o imperador Selassie era descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, e deveriam assumir o governo de Israel. Letra E, ao apartheid, que defendia a superioridade branca e a política de segregação racial na África do Sul. E aí, meus queridos? Já sabem? Posso? Olha aqui, a pergunta é bem comprida, né? Leia o trecho da canção abaixo para responder a questão. Aí eu li o texto. Até que a filosofia que sustente uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada. Haverá guerra. Eu digo guerra. Até que os regimes ignóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiramente destruídos. Haverá guerra. Eu disse guerra. Até esse dia, o continente africano não conhecerá a paz. Nós, africanos, lutaremos, se necessário, e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória, do bem sobre o mal, do bem sobre o mal. A canção War, a canção Guerra, foi composta por Bob Marley a partir do discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia, Haile Selassie, em 1936, na Liga das Nações. As ideias presentes no discurso estão na letra da canção acima e estão associadas a quê? Aí eu tenho aí os demais. Então, quem respondeu a letra C está correta. Pode parar. Ao pan-africanismo, que defendia a existência de uma identidade comum aos negros africanos e a seus descendentes. Olha aí. Próxima.
Hora do Enem! Agora o bicho vai pegar, porque aí já vai ser um pouco mais difícil, né? Eu espero que sim, talvez não. Vamos lá. Sobre as atividades econômicas e a mão de obra na África, na América Portuguesa, entre os séculos XVI e XVII, é correto afirmar que a produção A era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo em plantation, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. C. Era voltada exclusivamente para o mercado interno, através do cultivo de itens de subsistência, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Letra D. Não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Letra E. Era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo em plantation, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Portanto, a resposta correta vai ser letra B. Olha aí! Letra B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Livre. Free. Próxima questão. Questão 4. Considere as afirmações abaixo sobre os processos de colonização e as estruturas sociais da América no século XVII e XVIII. A. Questão 1. Nas colônias inglesas e francesas do Caribe, a unidade de produção predominante foi a pequena propriedade agrícola, em que trabalhavam camponeses livres de origem majoritariamente europeia. 2. Nas colônias da Nova Inglaterra, predominaram as plantation, monoculturas e exportadoras, em que a forma de trabalho principal era a mão de obra escravizada. 3. Na França, na Nova França, atual Quebec, os colonizadores estabeleceram um sistema senhorial baseado no feudalismo francês, o que gerou uma grande concentração de terras e uma baixa atração de imigrantes para esses territórios. Ok. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 2. E letra E. 1, 2 e 3. Agora eu quero saber, aluno, qual vai estar correta? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Vamos lá? Já sabe? A resposta correta, então, é a letra C. Muito bem. Para a próxima aula, eu tenho esse material. Não esqueça de ler o nosso material complementar. Material complementar, então, é isso. Assistir a videoaula sobre imperialismo da África e na Ásia. O link acompanha aí. É só você clicar em cima, clicou, assistiu, e aí, na próxima aula, nós vamos estar aqui aguardando por você. Então, see you, até breve. Tchau, tchau.